mais um episódio do podcast Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaú. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Vitória, líder de desbravadores. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Essa semana nós vamos falar sobre a importância da Bíblia. Olá, e durante essa semana nós vamos verificar a importância da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é um livro muito importante, porque ela já foi traduzida em mais de 4.500 idiomas. Né? Só que, às vezes, nós mesmos que temos acesso à Bíblia, não valorizamos a real importância e função da nossa vida que tem a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E o contexto dessa semana, ele se encontra lá em 2 Timóteo 3, de 10 a 17. Vitória, você poderia falar mais um pouco sobre o contexto bíblico dessa semana? Claro. Vamos fazer a leitura primeiro, né? E aí depois eu tenho alguns comentários. No capítulo do versículo 15 até o versículo 17. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda obra. Bem, aqui no contexto dessa passagem, a gente tem aí Paulo falando para Timóteo, que a gente sabe, né, é uma passagem bem conhecida. Paulo tinha esse trabalho discipulado com Timóteo, ele estava ensinando Timóteo algumas coisas, e nesse capítulo específico, ele começa a falar sobre como as coisas vão ficar difíceis, como que os tempos vão se deturpar. E nessa parte, ele dá importância para a Bíblia, né? A gente vê aqui que ele traz um destaque. Desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes, ele traz essa atribuição à Bíblia. As Sagradas Letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele atribui Ai, perdão, gente, depois vai ter que cortar. Ele já atribui uma função primordial aqui, essencial para a Bíblia, a respeito do que a Bíblia é capaz de fazer a Timóteo caso ele permaneça fiel, caso ele permaneça íntegro naquela verdade. Sim. E a Bíblia ela tem extrema autoridade na nossa vida, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Só que às vezes a gente age como se a Bíblia fosse um oráculo, né? Vamos ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Aí abre a Bíblia, aí daqui escuta as palavras do Senhor, vocês que tremem diante da palavra. E aí às vezes não tem nada a ver com o que a gente precisa ouvir. Por quê? O que é importante para nós sabermos como a Bíblia vai falar conosco? Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. E para ouvir a voz de Deus, a gente precisa estudar a palavra. E é fundamental a gente parar para estudar, para meditar, pedir sabedoria a Deus para que o que nós possamos ler seja importante para a nossa vida. Obviamente será importante para a nossa vida, mas que seja o que nós precisamos ouvir, né? E que para a gente estudar a Bíblia e passar também para outros conhecimentos. Então a gente precisa abrir a Bíblia, mas meditando no que Deus quer para nós através da oração. E é muito importante a gente ter essa questão da sabedoria, né? Porque quando as pessoas pegam a Bíblia ali, como se for do oráculo, e quer seguir ali sem pensar, eu vou só seguir o que está escrito aqui e tudo mais, vai fazer qualquer coisa que a Bíblia mandar, por assim dizer, né? E desliga a mente e só segue cegamente. E aí a gente entra em vários problemas que a gente tem, por exemplo, de várias religiões que utilizam esse fato das pessoas não quererem estudar a Bíblia, não quererem se aprofundar e tudo mais, para poder controlar e seguir por caminhos que o líder religioso daquele local queira. E é muito importante isso, porque Jesus ele não quer que nós perdemos o nosso lado racional, ele quer que a gente pense, ele quer que a gente analise, ele quer que a gente duvide muitas das vezes da escrita da Bíblia, para ele poder nos ajudar a entender melhor essa palavra. Né? Cristo, quando ele veio aqui à Terra, ele muitas vezes conversava com as pessoas e discutia ali assuntos bíblicos, discutia os assuntos que tinham ali dentro, ali os conceitos e tudo mais, porque Cristo ele entende que se a gente possa realmente estudar, para a gente poder conseguir realmente entender o que está escrito, a gente precisa duvidar. A gente precisa será que é verdade? Será que não é? Será que é por esse caminho ou por outro caminho que eu devo seguir e tudo mais? Porque se a gente for pegar pelo pé da letra, né, se a gente for pegar ali os livros proféticos, né, com a linguagem profética, a gente está lascado. Né? Vai ver um dragão gigante chegando na Terra para poder lutar contra uma mulher gigante e tudo mais.
É muito estranho você pegar a linguagem literal da Bíblia. Mas é muito importante ter essa sabedoria, né? Vamos só falar, né? Que sempre antes de a gente estudar, a gente tem que orar, a gente tem que pedir sabedoria, pedir para que o Espírito Santo abra nossos olhos, para poder entender realmente qual é o sentido e qual a mensagem que Cristo quer passar para cada um de nós, né? Sim, é verdade. Outro ponto que é importante é a gente não ter essa autossuficiência de pensar, não, deixa que eu cuido, eu já domino a Bíblia toda, estou na igreja há muito tempo, já li a Bíblia várias vezes, então agora eu sei o que eu tenho que fazer e vou deixar a Bíblia um pouco de lado e não tem problema. Tem problema sim, a gente estudou a lição passada, né, que a comunhão é muito importante. E que a palavra de Deus, ela se renova. Você pode ler a mesma história várias e várias vezes na Bíblia. Isso não importa. A palavra ela vai ser renovada, você sempre vai aprender alguma coisa nova. E mais importante do que aprender é você pegar esse novo aprendizado e aplicar na sua vida, né? Porque a Bíblia ela é um livro de fé e prática. Então a gente também tem que colocar na prática. Então é uma questão também da gente ser bastante autocrítico, né? Pensar, poxa, será que eu já não estou aqui me sentindo acomodado, confortável onde é que eu estou? Né? Eu estou meditando realmente na palavra de Deus ou eu estou só lendo? Porque tem uma diferença, né? Será que realmente eu estou me aprofundando na Bíblia? Eu estou buscando mais? Ou se eu estou fazendo a lição talvez por obrigação? Né? Lendo ali um capítulo diário por obrigação? Então isso é importante também. Às vezes a gente está há um pouco mais de tempo na igreja e se sente autossuficiente. E não é esse o caminho mais correto, né? A gente sabe. Na lição de quarta-feira é mostrado um ponto bastante interessante para a gente, que Satanás usa como estratégia para nos afastar da palavra de Deus, que é a correria. Gente, acho que todo mundo aqui vai concordar que a vida está cada vez mais corrida. A gente tem muitas facilidades tecnológicas e científicas, mas a vida continua corrida. Isso não está mudando, né? E é uma coisa complicada porque se a gente não consegue administrar o nosso tempo, a gente não consegue entrar em comunhão com Deus. A gente não consegue separar esses períodos para estudar a palavra, né? E muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo não necessariamente com pecado, mas com coisas normais mesmo, né? Trabalho, estudos, família, às vezes tarefas na própria igreja, né? Funções na própria igreja que acabam deixando o nosso tempo tão ocupado que quando a gente vai ver, passamos, sei lá, a semana toda e não abriu uma lição, não abriu a palavra de Deus. Então isso é um pouco complicado. É uma estratégia que Satanás tem usado e que a gente tem que vigiar para acabar não caindo nisso, porque não adianta. Se a gente não tem essa conexão com a Bíblia, a gente não vai se aproximar de Deus. Né? E na quarta-feira também tem a rede semântica, que a palavra é guia. E a própria lição ela nos responde através de alguns versos o que a gente pode ligar, né? A palavra de Deus é o nosso guia de fé. Mas ela também é espada, ela é luz, ela é semente, ela também é o nosso alimento espiritual e também o nosso tesouro. Então a palavra de Deus ela é muita coisa, né? E a gente pode ver também que a Bíblia ela é uma verdade. E lá em João 14,6 diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui vem dizendo que Jesus, ele é a verdade. Não, e é até importante a gente ver como Satanás tem atingido essa questão da verdade, né? Porque assim, cada vez mais a nossa sociedade ela tem caído num relativismo muito forte, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, o conceito de natureza, a gente olha lá para os povos originários e tal, da nossa sociedade, eles tinham o conceito de natureza do quê? Tudo é natureza, nós somos natureza, tudo que faz parte da nossa sociedade faz parte da natureza, porque eles entendiam que eles estavam no meio disso tudo, né? Eles estavam incluídos nisso. Só que quando a gente olha para a atualidade, eu acho que vocês de casa também devem pensar a mesma coisa, natureza é o quê? É só o que é verde. É só aquilo que não tem conexão nada com o ser humano e tudo mais. Então a gente vê como cada vez aquela questão relativa. Não, a natureza é só aquilo ali longe, aqui é a sociedade, aqui é essas coisas assim mais robustas, mais humanas, como muitas vezes colocado. E é muito importante a gente ter essa noção, que assim, Satanás ele cria essa relatividade, ele diz assim, é verdade, mas não é tanto isso, você está no meio disso, mas só um pouco, é relativo e tal. E é muito difícil a gente tratar com isso com a Bíblia, porque a Bíblia é muito mais direta. Né? Cristo, quando ele veio aqui na Terra, ele fala, o certo é isso, o errado é aquilo, ponto, acabou, não tem como a gente ficar fugindo disso. Então é muito importante a gente
ter essa noção, a gente ter essa confiança no que diz na Bíblia, para também nós não cairmos nessa cilada. Porque se a gente entrar nessa, assim, tudo é relativo, tudo, é errado, mas se eu fizer um negocinho aqui, eu consigo ser perdoado. A gente vai cair no erro, a gente vai cair em pecado, e é isso que o Satanás quer. Que vai destruir a nossa confiança na Bíblia e vai nos afastar cada vez mais de Cristo. Exatamente. E quando nós nos afastamos de ler a Bíblia devido à correria do dia a dia, né, a gente às vezes se afasta da verdade. E a verdade é Jesus. E a sua vida é anunciada desde o Antigo Testamento, que anuncia a vinda do Messias, e o Novo Testamento fala sobre a sua chegada e sobre a sua ascensão e quais foram as consequências disso, né, que é a instalação do reino de Deus, que é o verdadeiro reino que nós precisamos procurar. E as Escrituras, elas não se contradizem, na verdade. Do mesmo jeito que elas falam no Antigo Testamento sobre Jesus, elas falam no Novo Testamento sobre Jesus. E através da literatura, ela se confirma e se aprofunda. E é engraçado falar sobre isso, né? Porque a lição também vem dizendo que nenhum outro livro é capaz de tocar o coração como a Bíblia. E eu imagino que você de casa, você já leu outros livros. Na literatura é tudo muito vasto, né? Eu sou do campo da literatura, então eu falo isso com muita certeza. Tem o livro ali de romance, você tem o livro de ficção, você tem fantasia, você tem vários outros gêneros de literatura. Porém, a Bíblia, além dela não ser um único livro, né? A gente tem vários livros ali dentro de um encadenamento, se a gente puder colocar assim. A gente tem tudo. Dentro da Bíblia você tem tudo. Você tem uma história para momentos difíceis, você tem uma história para momentos de alegria, você tem uma história para uma dificuldade muito específica familiar. Às vezes você tem uma história para um momento não tão específico, que é mais geral, acontece em várias famílias. Enfim, você tem histórias que se conectam diretamente com a vida cotidiana da gente, independente do tempo que passou. Então a Bíblia continua sendo muito atual e ela continua tocando o nosso coração de uma maneira muito específica. Aí a lição ainda complementa. Se você se sente vazio, com uma fome que você não consegue saciar, normalmente quando a gente lê um livro, a gente lê uma literatura assim, a gente fica, caramba, queria que esse livro tivesse uma continuação. E a Bíblia, ela não tem isso, ela é suficiente em si mesma. Você lê de uma ponta a outra e você se sente saciado, como pessoa, não só a história, ela transcende isso. Porque você sente que a sua vida tem um sentido a mais, né? A palavra de Deus, ela alimenta aquele vazio existencial que a gente tenta preencher com outras coisas. Ainda diz, nessa mesma parte, as mensagens da Bíblia vieram do próprio Deus e foram enviadas a cada pessoa que o busca. Quando lemos com oração e coração aberto, nenhuma dessas palavras volta vazia. Então, a importância da palavra na nossa vida, e Deus já sabia que a gente daria essa importância da palavra. Deus sabia que a gente teria esses vários gêneros que conseguem tocar o nosso coração, mas Ele sabia que deixar uma Bíblia escrita poderia mudar a vida de pessoas. E aí fica, né, a pergunta dessa semana, né? Qual é a diferença entre ler a Bíblia como um livro sobre Deus ou lê-la como um livro de Deus? E como tornar o seu estudo da Bíblia muito mais relacional? Meu nome é Jadiel, sou do distrito do Engenho da Rainha. E a diferença dessa pergunta é a mesma diferença que a gente tem entre um cristão e um ateu. O ateu lê a Bíblia como se fosse um livro sobre Deus e imagina como se fosse uma história qualquer, uma lenda, mitologia, e não precisa aplicar aquilo na vida dele. E já o cristão lê aquilo ali como se fosse um livro de Deus e acredita, além de aplicar em sua vida os ensinamentos como algo muito importante. E sobre trazer para algo que seja relacional, as questões de como a gente lê sobre o livro de Deus, trazer a prática no dia a dia, procurando a pessoa por trás do texto, que é Jesus, e trazendo também para todos os relacionamentos diários, seja trabalho, familiar, relacionamentos amorosos, trazer tudo que é ensinado no texto da Bíblia. Meu nome é Jaziel. Cada um que lê a palavra de Deus, né, por exemplo, eu vou ler um verso, João 14,6, que a gente leu. O que eu estou vivendo vai depender da forma que eu vou interpretar esse verso na minha vida. Então, tudo isso depende da nossa vivência. Depende da sensibilidade que eu tenho para entendimento dessa palavra na hora que eu for ler.
Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade quando nós formos ler a palavra de Deus, né? E assim, a questão da sensibilidade ela é muito ampla, né? Queria começar ali pontuando um pouquinho de sexta-feira, que fala, tem uma pergunta muito forte, né? Para você de cara responder para você mesmo. Nem responde para quem está perto de você. Se você parasse agora para pensar nas palavras que disse nas últimas 24 horas, como você avaliaria o que saiu da sua boca? Aí vem complementando um pouco mais. São palavras amorosas, gentis, alegres, encorajadoras? Ou será que são palavras ruins, né? Essa questão da sensibilidade a gente tem que manter na nossa vida cristã, porque senão a gente perde o sentido da palavra, a gente começa a falar coisas ruins, a gente começa a sentir coisas ruins, e isso só vai se acumulando na nossa vida. Toda vez que a gente tenta, pela insensibilidade, ou então pela ótica do problema, a coisa só tende a piorar. Agora, quando você tem sensibilidade para a palavra de Deus, e quando você tem sensibilidade para as coisas boas que Deus pode fazer na sua vida, para o entendimento da palavra, para uma questão de esperança de que aquilo dali, aquele momento vai passar, aquele momento vai melhorar, todas essas coisas também vão ficar ali no seu psicológico, aquilo dali vai estar mais presente no seu dia a dia, vai se materializar de alguma maneira, né? Você vai ter mais entendimento do seu cotidiano a respeito do que é bom, do que vai melhorar, e como que a Bíblia vai influenciar nessa melhora, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, e se o nosso coração está cheio de coisas boas, em algum momento, por mais difícil seja o momento que você está passando, em algum momento esse momento vai acabar, né? É uma coisa meio paradoxal, mas isso acontece. Nada dura para sempre, tudo passa, exceto as palavras de Deus. E a partir disso a gente pode entender que os momentos ruins vão passar e a gente não pode simplesmente se apegar à insensibilidade, porque tá tudo dando errado, então eu vou me fechar cada vez mais, e eu não quero mais saber de palavra, eu não quero mais saber da Bíblia, e eu não quero mais saber de esperança, eu vou perdendo tudo, né? Aos poucos eu vou perdendo tudo. Eu tenho sim que estar aberto, eu tenho que manter a minha sensibilidade ativa, eu tenho que procurar sempre me sensibilizar com as coisas, não com absolutamente tudo, né? Mas pelo menos com a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não consegue tocar no seu coração, o Espírito Santo não consegue trabalhar. Então a sensibilidade e o significado da palavra, eles têm tudo a ver. E assim, essa questão também, né, no estudo ali da palavra de Deus, é muito importante que o nosso coração esteja realmente aberto a isso, né? Porque o fruto desse estudo, dessa comunhão com Deus, vai depender muito de como é que a gente vai colher esse fruto, né? De como é que a gente vai receber essa palavra, né? Porque se a gente estiver ali com aquele coração aflito, né, meio assim, eu não quero ouvir, eu estou lendo por obrigação e tudo mais, vai se tornar cada vez mais difícil você receber essa palavra, né? Porque a sua mente, ali, querendo ou não, vai estar criando um bloqueio para você poder ouvir Deus. Vai estar criando ali uma dificuldade, várias coisas ali na sua frente para você não querer estudar. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse coração aberto. A gente esteja ali totalmente querendo ouvir a palavra de Deus e entendendo, se colocando na humildade, depois que a gente falou nas lições passadas, né? Mas se colocar uma posição de humildade, de entender, não, eu preciso que Cristo me dê o caminho para eu poder achar o caminho certo a seguir. E a consequência, né, de não se estudar pode ser muito dura. Aqui tem um trecho do livro A Ciência do Conviver, analisando sexta-feira, que é um trecho muito forte. Diz assim: o motivo por que os jovens e mesmo os de idade madura são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado é não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. Então, olha que pesado isso, né? A falta do alimento espiritual, ela pode levar você a se afastar, não da igreja, mas de Deus mesmo. Se você não entra em contato com Ele, você nunca pode chegar ao ponto de falar, não, eu já sei o suficiente. Você não sabe, né? A gente viu ali que o próprio apóstolo Judas se desviou, estando perto de Jesus. Então, estar fazendo a obra dele não significa estar em espírito em verdade. Para você estar em espírito em verdade, você tem que buscar. Quando você não busca, quem sofre é você, né? É uma escolha. Exatamente. E a gente só busca algo que a gente acredita. Então a gente precisa ter fé na palavra de Deus para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Que
vamos continuar tendo momentos ruins, mas que eles vão passar, momentos bons e eles também vão passar, mas que nós possamos continuar nessa comunhão com a palavra de Deus. Então, que nessa semana nós vamos orar uns pelos outros, para que nós possamos continuar na comunhão da palavra, na comunhão entre os irmãos, né? Porque nós podemos uns aos outros nos fortalecer, para que nós possamos ter essa sensibilidade e entendimento da palavra de Deus. Vitória, você pode olhar para a gente? Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua palavra. Muito obrigada porque a sua palavra é tão preciosa, meu Deus. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada porque a sua palavra está viva nos nossos dias, porque a sua palavra está viva no nosso coração. Melhora o nosso entendimento da sua palavra. Por favor, abra o nosso coração para a sua palavra, para que a gente possa perceber tudo aquilo que já sabemos e também perceber além, para que a gente possa aplicar isso nos nossos dias, para que isso venha fazer parte da nossa vida no geral, não apenas do nosso conhecimento, mas que isso faça parte do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, da maneira como a gente entende o mundo, das transformações que são possíveis na nossa vida. Porque o Senhor é o Senhor de todas as possibilidades. Então, o Senhor pode nos transformar em tudo aquilo que nós podemos ser, à medida do que o Senhor deseja que sejamos, através da sua palavra. Da mesma maneira, fixa isso no nosso coração e nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o Lição em Ação!